Alô, alô. Muito bom. Bom, acho que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo sentado, lembrem de fotografar o QR Code para vocês concorrerem ao sorteio, porque não vai ter sorteio físico, vai ser sorteio virtual. E a batatinha está ótima, obrigado, Magrão. É um prazer moderar o simpósio da Adapt Again, com amigos, todos eles, e tenho certeza que a gente vai fazer um update interessante de várias coisas que estão acontecendo, com bastante evidência científica, começando pelo Mister Evidência Científica, Augusto Paranhos, amigo de longuíssima data, que vai falar em excelência em perimetria. Muito obrigado, Paulo. Queria agradecer à ADAPT a oportunidade de falar sobre perimetria. Ok. A gente vai comentar sobre dois perímetros que eu tenho experiência, que eu acho que são interessantes para montar como uma alternativa ao que existe de perimetria que é mais utilizada. E eu, sinceramente, não sei por que é a mais utilizada. E eu vou colocar aqui um slide bem sincero do que eu acho, porque, por exemplo, o Octopus, que é o perímetro, foi o primeiro perímetro computadorizado que existiu antes do Humphrey. O que ele tem de diferente, por que eu acho que ele tem de vantagem em relação ao Humphrey? A gente consegue ter um acesso online a todos os exames com ajuste para correção de baseline e exames não confiáveis. Ao fórum também você consegue acessar online. Não com a dinâmica que você tem. Você anula um campo, você volta um campo, você tira um campo que está confiável, você vê a progressão, com progressão, sem progressão, simplesmente clicando no campo, e você tem análise de tendência e análise por cluster, que são outras coisas que ele faz, análise por cluster, de uma forma muito mais rápida e na frente do paciente, mostrando para ele, olha, a gente fez essa intervenção, o seu campo deixou de piorar, o seu campo piorou, explica melhor para o paciente essas avaliações. E falando em avaliação de progressão, você tem avaliação de progressão para qualquer programa que você utilizou. Se você passou a usar o paciente com estímulo 5, que tem um campo visual avançado, e eu tenho mais do que 3 exames, eu tenho uma trend analysis para estímulo 5, coisa que você não tem no Humphrey. Você não tem no Humphrey progressão para o 10.2, a não ser que você pague por isso na versão do fórum mais atualizada. E você tem avaliação tanto do 10.2 quanto para qualquer outra forma de programa que você tem, faz análise de tendência, tanto pela média quanto pela amplitude de variação, que seria o desvio padrão, avaliação de tendência desses formatos. Avaliação por cluster, a gente sabe que onde existe um glaucoma progride, onde já existe lesão. Então, 80% da piora é onde já existe lesão. E tem uma distribuição anatômica que segue clusters. Então, às vezes, você não enxerga a progressão pelo MD, mas enxerga a progressão por clusters. Tem trocentos artigos mostrando isso. O Humphrey não se dá o trabalho de fazer avaliação por cluster, ele mostra no fórum os clusters, mas ele não faz avaliação por progressão com essa modalidade. Outra coisa que eu vou mostrar, a gente tem a simulação no campo binocular. O paciente não entende por que ele tem um glaucoma avançado e ele ainda enxerga tão bem. Mostrando como funciona enxergar com os dois olhos o defeito, a somatória do defeito nos campos. Avaliação de simetria de mácula, que é como se fosse um GHT de mácula, o Octopus faz, o Humphrey não faz. Você tem alguns pontos. Por exemplo, o paciente que tem já um defeito central importante, o programa macular, em vez do programa 10.2, ele anda de 2 em 2 graus. O programa macular do Octopus, nos 4 graus centrais, você anda de 1 em 1 grau. É como se tivesse um zoom na função foveal que a gente não tem no Humphrey. Para alguns pacientes isso é muito caro, é importante para ele. Você tem acesso aos dados brutos, que para fazer pesquisa é excepcional. Se você quiser fazer pesquisa com o Humphrey, você não consegue esses dados brutos. A perda de fixação é minimizada. O Humphrey usa uma tecnologia, eu acho que já tem mercado e não quer mais investir, da década de 80. Como é que você vê perda de fixação no Humphrey? Você estimula a mancha cega. Se o paciente respondeu, está fora da mancha cega. E aí, no final, ele não te resolve o problema, ele fala só que o exame foi ruim. Como é que o Octopus faz? Ele tem um eye tracker, se você estiver olhando para o lugar errado ou piscou, ele não mostra o estímulo.
Então, o exame é muito mais confiável e não perde tempo, nem do paciente, nem o seu. Exporta os dados do campo visual, vamos supor que você tem ali 15 anos de Humphrey e quer mudar para o Octopus, você consegue migrar os seus dados e o inverso você não faz. Vou mostrar agora rapidinho algumas coisas que eu falei, uma avaliação por cluster, aqui mostrando um paciente que tem um defeito provável no campo visual temporal superior e inferior no OCT, e que a gente vê aqui um degrau nasal. A gente tem, para quem não está acostumado com o printout do Octopus, você consegue o printout que é equivalente ao Humphrey. E aqui a progressão não, o dano visto por cluster. Certo? Isso é uma coisa importante que tem. Aqui um paciente com um defeito macular, e o que você vai encontrar no 10.2, com a curva de Bebe para 10.2. Quem quiser depois eu explico o que é a curva de Bebe, não vai ter tempo nesses 12 minutos. Aqui que eu comentei de avaliação de tendência para glaucoma avançado, esse aqui é um 24.2, esse aqui é um 10.2 que o paciente tem, inclusive, a mudança do baseline, porque eu tive uma mudança na conduta terapêutica. E o que está grifado aqui é o que está valendo de fato para fazer a trend analysis. Mas eu modifico isso da forma como eu quiser, simplesmente clicando, insere ou não insere esse exame. Isso é interessante. E aqui um paciente que não sobrou quase nada. É super importante eu saber se está controlado ou não. Isso aqui é um 10.2, progressão por 10.2. Isso é caríssimo para o paciente. Agora mostrar também progressão por 10.2, mostrar uma coisa muito interessante, que é a vida como ela é. Por que o paciente ele fala assim, mas doutor, eu não percebo essa alteração toda. Mas aqui, nesse caso, um paciente que percebe uma alteração toda, mas esse é o campo visual de um paciente. Adivinha se ele não tem multifocal? Esse paciente tem lente multifocal, ele tem a stent lente multifocal e esse campo visual. Só que caprichosamente, está rindo, né, Walton? Caprichosamente, ele tem uma sobra de campo visual um pouquinho superior no olho, um pouquinho inferior no outro olho, e quando você faz a avaliação dos dois olhos ao mesmo tempo, um olho soma com o outro e não fica tão ruim assim. Podia ser um pouquinho melhor se não fosse uma lente multifocal, mas outras lesões maculares que a gente tem, por exemplo, esse paciente tem um comprometimento macular importante no OCT, e aqui a gente tem um programa macular com uma densidade maior de pontos na região central. Aqui um paciente que também no OCT mostrando uma lesão importante macular, e aqui faz a simetria entre as hemimáculas, que dá uma informação que é interessante para fazer a sua avaliação macular, e aqui uma comparação desse mesmo paciente tendo feito o 10.2 e o programa macular. Veja que a diferença básica está nos 4 graus centrais aqui, que você tem um aumento de densidade de estímulo, que para um paciente que tem uma lesão importante como essa daí, é super importante ter mais informação e ver se ele realmente não está progredindo na mácula. Coisas que se perdem no 24.2 ou mesmo no programa G. O programa G ele equivale ao programa 24.2C, ele tem uma densidade maior, é um 24.2 com mais pontos centrais. Agora, mostrar um pouquinho mais rápido, porque eu tenho que falar do outro campo. E aqui, só mais exemplos de lesão macular. Aqui, no caso, um paciente teve um AVC. E aqui, mostrando a quadrantopsia que ele tem num programa 24.2 e a alteração que ele tem na mácula com o programa macular. Então, aqui são as vantagens do que eu acho que tem do Octopus em relação ao Humphrey. Eu não tenho conflito de interesse em relação... O meu Octopus, eu comprei ele, eu não ganhei ele. Eu tenho experiência de muito tempo com... Não que eu não quisesse, mas circunstancialmente foi o que aconteceu. Mas eu tenho uma experiência grande com o Humphrey, de vários serviços, e eu, sinceramente, migrei para o Octopus muito feliz. Eu lembro que me falaram só, você vai trabalhar sozinho com isso. Não, agora tem uma multidão já trabalhando com Octopus. Falar rapidinho, viu, Paulo, que o tempo já está acabando, sobre a outra perimetria que tem. E eu acredito que o campo visual, como a gente tem agora, vai ser igual máquina de escrever. A gente vai deixar de ter esse campo, um trambolhão, grandão, tudo, porque o que existe já de recurso
para esses campos portáteis, eu acredito, e o volume de informação acumulado de pesquisa, que vai ser realmente o futuro, né? Ainda não é propriamente o futuro, mas está muito próximo disso. Esse aqui é um campo visual da marca do Oliais, que é bastante interessante, e eu separei algumas coisas que tem de vantagem ou de diferencial, né? Faz o rastreamento para medida de perda de fixação, dependendo do modelo. Então, se o paciente está olhando para o lugar errado, ele muda a angulação do estímulo. Isso é meio único, você não tem isso daqui em nenhum outro campo, né? Ele é amigável para a criança e tem um banco de dados para a criança. É o único campo visual que tem um banco de dados específico para a criança. Nem o Humphrey, nem o Octopus tem. É viável para cadeirante e paciente mais idoso. Eu tenho foto de paciente com mais de 100 anos que fez campo visual. Mas ele não vai viver muito mais que isso. Assim. Mas você falar para o paciente, você vai parar de fazer campo visual, você está falando para ele que é por conta da idade dele, né? Ele pode ser feito os 2 olhos ao mesmo tempo, isso é uma coisa incrível. Não faz os 2 olhos, não é binocular, ele faz os 2 olhos ao mesmo tempo e você não sabe que olho está sendo testado. O paciente que vai simular um olho, visão binocular para ganhar dinheiro, ou para aposentar, ou para entrar em... Ele não consegue fazer. Ele não sabe qual olho está sendo testado. E o mais bacana, se você tiver um paciente com baixa de visão por conta de uma degeneração macular, que desgraça pouca é bobagem, eles têm as duas coisas, e ele tem 2400 no olho e 20/60 no outro olho, você consegue usar a fixação do olho 20/60 e fazer o campo visual no 2400. Aqui, por exemplo, uma paciente com enfisema, ela segurando o ventiladorzinho, não sei se consegue enxergar, mas tem oxigênio no nariz, não consegue mais fazer campo. Conseguiu fazer muito tranquilamente esse campo. E agora eu consigo ter o controle. Paciente com baixa de visão avançada num dos olhos, eu consegui fazer num olho, baseando na fixação do olho contralateral. Aqui mostrando o artigo na TVST para o banco de dados de criança. E, atualmente, a preferência que a gente dá para a criança é esse tipo de campo visual. Eles não conseguem fazer, nem Octopus, nem Humphrey, não conseguem pôr o queixo lá ficar parado. Isso daqui eles acham que é um joguinho. Né? E o problema maior da perda de fixação é que a criança fica procurando o estímulo. Ele muda a angulação do estímulo, olha que maravilha. Né? E faz avaliação de progressão, tanto pelo MD quanto pelo PSD. E ele tem uma plataforma que ele faz mais do que campo visual. Ele faz pilometria, faz um Farnsworth para visão de cores, e ele faz, que é muito interessante, motilidade ocular. Para a criança também, isso é interessante. Você pede para ir seguindo e ele te dá um gráfico da motilidade ocular. Era isso que eu tinha para apresentar, a gente tem só os 12 minutos, mas eu acho que é bacana que tem, assim, existe um universo enorme além do Humphrey, que vale a pena ser estudado e investido, e que eu acho que está bem melhor e anos-luz na frente do que está todo mundo usando. Muito obrigado. Obrigado, Augusto. Com certeza não foi engenheiro sozinho que construiu essas outras soluções, né? Teve alguém que usava, que falou que precisava ser usado. Professor Zé Álvaro Pereira Gomes vai falar para a gente de excelência em diagnóstico e tratamento do olho seco. 12 minutos, Zé. Vocês veem que é desafiador, diagnóstico e tratamento de olho seco em 12 minutos, mas a gente vai fazer aqui o possível. Muito bem. E para falar de olho seco, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o quão comum é essa condição, né? Existem vários estudos epidemiológicos feitos no mundo inteiro e que vão com os números de prevalência que giram ao redor de 6% até 50% em alguns países da Ásia. Aqui no Brasil, os primeiros estudos vieram em 2018, 2019, pelo grupo da Unicamp, 13% de prevalência de olho seco. Em São Paulo, nós concluímos um estudo publicado ano passado, onde nós encontramos uma prevalência cerca de 24% da população. Mas o que é interessante é esse outro estudo em relação à incidência
casos novos de olho seco nos últimos anos. Será que está piorando o problema? Esse é um estudo feito pelo grupo de Harvard, um estudo muito sério, que identificou exatamente esse aumento dos casos de olho seco, seja na população feminina, que já é um grupo que tem mais olho seco, como também na população masculina, seja na população acima de 50 anos, que é também um grupo que apresenta mais olho seco, mas vocês vejam aqui o aumento de olho seco na população mais jovem. E vocês podem imaginar como é que está ficando essa situação, os números mais recentes pós-pandemia estão vindo, demonstrando um aumento ainda mais exponencial nos últimos anos, e o que a gente espera no futuro. É por isso que olho seco tem chamado a atenção de especialistas, de cientistas e, obviamente, da indústria farmacêutica, que tem muito interesse em tratar, né, no número de casos, vocês vejam a projeção de número de casos para os próximos anos. Também sociedades que procuram estudar melhor essa questão do olho seco, dentre elas a TIFOS, né, Tear Film Ocular Surface Society, que tem organizado verdadeiros consensos mundiais há mais de uma década, os conhecidos Dry Eye Workshop. E nesse último Dry Eye Workshop, procurou-se redefinir a questão do olho seco baseado no que a gente conhece melhor sobre a fisiopatologia dessa doença, e vocês vejam que a definição é muito mais complexa do que somente diminuição da produção de lágrima, mas olho seco é uma doença multifatorial em que você tem instabilidade lacrimal, aumento da osmolaridade, inflamação e alterações neurosensoriais, fazendo parte da fisiopatologia. E tudo isso é importante para a gente entender as novas formas da gente fazer diagnóstico de olho seco e de tratar olho seco. Se a gente não entende o que é essa doença, a gente não vai entender a importância do correto diagnóstico e do tratamento. Nós sabemos que a lágrima é muito mais complexa do que a gente imagina, existem mais de uma centena de componentes, além da água, eletrólitos, proteínas de defesa como a lisozima, citocinas, mucinas, IgA, IgG, enfim, uma série de substâncias que são ainda protegidas por uma camada lipídica formada pelas glândulas de meibômios. E toda essa produção constante de lágrima e dessas secreções depende de um estímulo neurosensorial que vem da superfície ocular, que é ricamente inervada, que vai estar estimulando a glândula a produzir lágrima e também o mecanismo do piscar. E tudo isso para você manter aquela superfície ocular em equilíbrio, o que é fundamental para manter o epitélio da córnea transparente. Então, tem uma função muito importante em relação à visão. Quando você tem alguma coisa que quebra esse equilíbrio, seja algum medicamento, alguma cirurgia, o LASIK, por exemplo, que corta essa inervação, ou uma inflamação nas glândulas lacrimais, ou então uma condição como a blefarite, meibomite, que quebra a capa lipídica, você então começa essa doença chamada olho seco. Olho seco, classicamente, é dividido em dois grandes grupos, né? O olho seco por deficiência aquosa, e o mais comum, o olho seco evaporativo, que é aquele que consta principalmente com os casos de blefarite e meibomite, mas muitas vezes você tem os dois componentes associados. E o que é muito importante é que o olho seco evaporativo, que é o mais comum, o paciente tem no início uma tentativa de compensação e o paciente apresenta um lacrimejamento aumentado, que muitas vezes confunde não só o paciente, como é que eu tenho olho seco e estou produzindo muita lágrima, como também o próprio médico. Seja olho seco por evaporação aumentada ou olho seco por falta de lágrima, a doença começa com um estímulo agudo inflamatório decorrente do aumento da osmolaridade. E esse aumento da osmolaridade vai quebrar essa interação entre as células da superfície ocular e a camada de mucina, que faz a interação com as outras camadas da lágrima, e vai começar um processo inflamatório crônico, ativando até a produção de linfócitos regionais por parte dos linfonodos regionais,
que fazem com que linfócitos migrem novamente para a superfície, piorando aquele processo inflamatório e causando uma inflamação crônica, que a gente conhece como ciclo vicioso inflamatório do olho seco. Esse é aquele paciente que chega no consultório com o saco cheio de colírio, olho vermelho, e fala, falam que eu tenho olho seco, me dão esses colírios e a coisa não melhora. E é exatamente isso que eu estou tentando ressaltar aqui, a importância da gente entender a doença, e agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre as ferramentas diagnósticas para a gente avaliar essa doença, que é bem mais complicada do que a gente imagina, e como é que a gente vai tratar. De acordo com o DILS, para você fazer um diagnóstico de olho seco, você não precisa muita coisa, você precisa avaliar os fatores de risco, sexo, idade, perguntar para o paciente se ele está usando uma medicação, se ele fez uma cirurgia. Você pode avaliar isso também com esses questionários como o SDI, que te dão inclusive um número que te ajuda a graduar e identificar o problema do olho seco. E aí você vai para o seu exame clínico, e você tendo um paciente com fatores de risco, os questionários positivos e um exame positivo, você já fecha o diagnóstico de olho seco. E esse exame pode ser desde o tempo de ruptura do filme lacrimal, seja com uso de fluoresceína ou não invasivo, com uso de aparelhos de imagem, seja pela medida da osmolaridade da lágrima, e aqui a DAPT tinha, não sei se tem ainda, o Tearlab, que é um aparelho que mede a osmolaridade da lágrima, ou então com a coloração positiva da superfície ocular. Então, um desses 3 exames, mais uma história, mais um questionário, você fecha o diagnóstico de olho seco, e na lâmpada de Fenda, examinando cuidadosamente o paciente, você vai identificar se é mais deficiência aquosa, evaporativa, se tem problema de pálpebra, e aí você vai tratar. Muito importante você, então, lembrar daqueles fatores de risco, eu comentei alguns, dos quais o mais importante, idade, sexo, raça asiática, tem mais olho seco, disfunção de glândula de Meibomius, se tem doenças autoimunes envolvidas, uso de medicamentos e condições ambientais. Avaliar os sintomas que esse paciente tem, os questionários, e aí sim você vai para o exame da lâmpada de Fenda, e aqui eu lembro o cuidado que você tem que ter em avaliar não só a superfície, mas as pálpebras. Os testes eu comentei, aproveitar a fluoresceína, ver a coloração e fazer o tempo de ruptura do filme lacrimal. E o que nós temos de novo são os exames de imagem. Nós temos hoje em dia vários aparelhos disponíveis com alta tecnologia que nos permite avaliar vários aspectos da superfície ocular, até integrar essa avaliação com o uso de inteligência artificial para a gente conseguir dar um diagnóstico mais preciso e indicar o tratamento. Desses aparelhos, o clássico é um chamado queratograph, que pode avaliar e medir o menisco lacrimal, isso tem uma correlação com o Schirmer, avalia o tempo de ruptura do filme lacrimal, o BUT, mas sem uso da fluoresceína, faz uma graduação de inflamação pela medida objetiva da hiperemia, e ainda você tem a possibilidade de avaliar não somente a coloração por fluoresceína, mas com o uso de uma luz infravermelha, você tem a possibilidade de observar as glândulas de Meibomius e graduar o grau de atrofia das glândulas de Meibomius. Esse aparelho também permite a gente fazer a interação desses exames e construir um relatório de todas essas avaliações. Um outro aparelho que a DAPT está trazendo aqui é um aparelho chamado Hydra, que é um aparelho que teve uma evolução muito grande ao que a gente tem agora na Escola Paulista de Medicina, e é um aparelho que também faz a medida do menisco lacrimal, tem uma avaliação do tempo de ruptura do filme lacrimal, faz uma avaliação da meibomiografia e faz uma interferometria do filme lacrimal, ou seja, avalia a camada lipídica, o que o queratograph não faz. E muito interessante, você consegue integrar para a avaliação de olho seco evaporativo, que é o mais comum, você associa interferometria, meibomiografia, o piscar e ainda o break-up time, e você faz uma avaliação integrada
desses aspectos fundamentais para você fazer o acompanhamento de um paciente com olho seco evaporativo. Então, vocês vejam os relatórios que esse aparelho pode proporcionar, bem como também ele tem um programa de inteligência artificial que permite com que o paciente acompanhe online o resultado dos seus exames e uma orientação em relação ao tratamento e acompanhamento desse caso de olho seco. Então, realmente um aparelho muito completo, que também faz essa interface com o próprio paciente para ele acompanhar a evolução do seu tratamento de olho seco. Como eu comentei, a osmolaridade lacrimal, aqui você tem um aparelho excelente, que é o mais utilizado, que é o Tearlab, que realmente tem esse microchip que coleta a lágrima, em questão de segundos você mede a osmolaridade lacrimal. Existem outros aparelhos mais portáteis, mas não tão precisos, como o iPen. O importante é que você, com a detecção de um aumento da osmolaridade, ou então uma grande diferença de osmolaridade entre os dois olhos, você também ajuda, é um dos critérios para você fechar o diagnóstico de olho seco. E você tem um aparelho que é a detecção da metaloproteinase, que é um marcador inflamatório de olho seco, inclusive o Tearlab tem uma proposta de trazer esses dois marcadores, osmolaridade e a metaloproteinase, no único módulo, para você fazer um diagnóstico bem específico de olho seco. Isso daí ainda não está disponível, está apenas em protótipo, quem sabe chegue para a gente. Um outro exame, para finalizar a parte de diagnóstico, tratamento, eu vou falar muito rapidamente, é a questão de avaliar a estabilidade da lágrima e o quanto que isso influencia a visão do paciente. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente sabe que o olho seco acaba comprometendo a visão e a performance, por exemplo, de uma lente multifocal no seu pós-operatório de catarata. Então, existem o HD Analyzer, proporciona esse tipo de avaliação de estabilidade lacrimal, que é muito importante, está sendo cada vez mais incorporado no diagnóstico de olho seco. 1 minuto, Zé. O tratamento depende do grau de severidade. Eu vou comentar muito rapidamente. Grau 1, você entrar com orientação, colírio lubrificante. Grau 2, você vai partindo para colírio sem conservantes. Aqui entram as terapias, e a ADAPT está trazendo um aparelho muito interessante para fazer tratamento da disfunção de glândula de Meibomius e olho seco evaporativo. Depois você parte para os colírios mais específicos, anti-inflamatórios, lentes de contato, para finalmente pensar em oclusão palpebral e procedimentos cirúrgicos. Então, vimos nessa aula que olho seco deve ser entendido como uma doença bem mais complexa do que a gente imaginava. O diagnóstico inclui anamnese, questionário e pelo menos um exame, mas novas tecnologias têm nos possibilitado integrar, fazer uma avaliação muito mais completa e interativa. E os tratamentos incluem diferentes estratégias. Nós vimos, só queria relembrar aqui, o nosso congresso da Sociedade Brasileira de Córnea, e pela primeira vez nós vamos ter a possibilidade de contar com a presença, talvez, do maior corneólogo vivo hoje em dia, que é o professor Shigeru Kinoshita, um ícone da oftalmologia mundial, que vai estar prestigiando o nosso congresso, e outros palestrantes internacionais. Muito obrigado. Obrigado, Zé. E aí, continuando, já direto, Milton Jorge vai falar sobre excelência em biometria, o novo iStar da Hagstreit, fotografem o QR Code, porque o Magrão não vai passar a urna dessa vez. Alô, alô, alô. Obrigado, ADAPT, pelo convite. Eu vou compartilhar algumas coisas interessantes que eu vi no biômetro novo da Hagstreit, que é o iStar. E a pergunta que fica para todo mundo é: será que a gente precisa de um biômetro novo, né? Um biômetro óptico novo? Ainda vai aparecer mais biômetros ópticos novos, porque a gente tem um problema. O problema nosso é que os biômetros que a gente tem ainda são imperfeitos. Olha só, a taxa de acerto, quando você faz uma biometria, num paciente normal, num olho normal, com lágrima boa, se você usar uma fórmula boa, uma fórmula moderna, a taxa de acerto do target refracional, mais ou menos meia dioptria, é de 85% mais ou menos.
85% é horrível. Está muito longe do ideal. De 10 pacientes que você operar, um paciente e meio, ou seja, um paciente e um anão, eles vão cair fora do target ideal. E mais ou menos meio é muito grande. É uma dioptria se você for ver o range total. E por que a gente erra tanto? Talvez não por causa das fórmulas, porque eu já falei que esse olho é um olho normal. Talvez não por causa do comprimento axial. Olha só que coisa interessante. A diferença entre o comprimento axial e o comprimento axial é a parte mais importante. Das medidas que a gente tira do olho, o comprimento axial é o rei. Se você errar no comprimento axial, você erra bastante na sua biometria, no seu cálculo da lente. Então, nos equipamentos, desde a primeira geração de biômetros ópticos, na virada do ano 2000, que foi o IOLMaster 500, até agora, os últimos equipamentos, inclusive o iStar, o comprimento axial, os biômetros ópticos acertam muito bem. A diferença agora, então, é, primeiro, os novos biômetros ópticos, como o iStar, eles têm uma vantagem de medir o comprimento axial em cataratas mais densas. Então, legal, achei alguma vantagem, porque tem catarata muito dura, muito avançada aqui no Brasil, que eu não consigo medir bem, ou não consigo medir um comprimento axial. Porém, por um lado, se o comprimento axial está bem resolvido, por que eu erro? Porque eu erro muito na ceratometria, que é a segunda medida mais importante em relação aos dados biométricos para você calcular a lente que você vai usar. Então, um equipamento hoje, quando eu vejo qual a diferença dele para medir a ceratometria. Se ele tem a mesma ceratometria que um IOLMaster 500, por exemplo, de 15 anos atrás, será que teve um avanço realmente? Então, isso que eu achei interessante no iStar, porque, além do comprimento axial ser resolvido pelo swap source dele, ou seja, pega a catarata mais densa, uma precisão de comprimento axial muito grande, ele tem um jeito diferente de olhar a ceratometria. E é interessante, porque, primeiro que a ceratometria, como eu falei, é a variável mais complicada hoje, é o fator pelo qual a gente mais erra nos cálculos. Por outro lado, ele é derivado do Lenstar, a geração anterior, e o Lenstar talvez seja o biômetro com a questão da ceratometria mais bem resolvida. Então, algumas características que ele tem agora, então, em cima do iStar, que é swap source, a gente poderia pensar na análise topográfica que ele faz. Ele é um tomógrafo corneano também, através do OCT dele. Então, tem informações agora da córnea, não só numéricas, mas qualitativas dela também. Eu tenho informação da córnea posterior. Tá? Então, se a gente for olhar, por exemplo, o Argus ou o IOLMaster 700, que são da mesma categoria, eles não me dão mapa de análise corneana. Esse daqui ele tem um mapa de análise corneana, como vocês vão ver. E ele faz um exame, uma captação completa em 40 segundos. Isso é muito rápido, a gente tem usado lá com os meus fellows e realmente o equipamento é muito rápido. E a análise topográfica dele é interessante porque, pelo fato de ele não ser baseado em reflexão de disco de plástico, ele é independente do filme lacrimal. Eu não dependo da reflexão para fazer uma boa análise da córnea. Por outro lado, também, acrescentando a função de análise de OCT do segmento anterior, eu consigo fazer análises que eu não consigo fazer em outros equipamentos. Por exemplo, uma análise de uma lente fásica, do vault de uma lente fásica, por exemplo. Então, isso é um feature, uma função muito interessante. Ele tem uma excelente análise de tilt e descentração da lente, tanto do cristalino ou da lente intraocular. Isso é a próxima fase. Essa análise de tilt e descentração é a próxima fase de a gente analisar por que a gente tem alguns resultados esquisitos em casos que parecem que estão normais. Eu falo, a lente está centrada, está tudo já, mas eu não consigo avaliar direito se essa lente está tiltada ou não. E aí, aí fica a pergunta, será que lente tiltada também dá problema no paciente? Eu não tenho essa resposta. Essa nova geração de OCTs talvez seja o caminho para as respostas. Análise de Zernike, para você ver a decomposição de aberrações corneanas, baixa ordem, alta ordem, é muito importante para eu prever o resultado da cirurgia desse paciente. O comprimento de onda, a gente não é nerd e a gente não sabe sobre comprimento de onda. Alguém aqui já teve
lesão macular por fazer biometria, porque não captou e ficou repetindo a captação e lesou a mácula? Silêncio na sala. Se vocês forem ver no manual, que a gente nunca lê, dependendo do biômetro que você usa, tem uma limitação de exames que você pode capturar, porque aquela energia que está sendo disparada pode causar uma maculopatia, e eu já acompanhei paciente com maculopatia, porque teve que repetir várias vezes a captação do exame, e a gente fica dando tiro, e eu sou o doutor que fica dando tiro sem saber que eu estou lesionando a mácula. No caso aqui, ele usa uma baixa energia de potência, então, e essa potência é tunável, eu posso diminuir ou aumentar um pouquinho essa potência. Eu vou falar um pouquinho sobre a cerotometria, que a cerotometria é a parte que eu particularmente considero mais interessante. Ela tradicionalmente é medida através de 2 anéis, assim como o Lenstar, em 1,65 e 2,3 milímetros, mas ele faz um rastreamento diferente, que é super bacana, não só dentro da área de 7,5 milímetros normais, mas através de um módulo suplementar eu posso fazer uma análise de 12 milímetros dessa córnea. Córnea, a gente sabe, cada vez mais em relação à cirurgia de catarata, que é o nome do jogo para um bom resultado. Se você tiver uma boa lente e a córnea estiver ruim, você vai ter um mau resultado. Esse é o modo como um ceratômetro mede normalmente uma córnea, através de medidas radiais. Esse é o padrão suspense na sala. Esse é o padrão que o iStar faz, o rastreamento da córnea, em padrão que eles chamam de mandala. Tá? Ele faz um rastreamento nesse padrão para ele cobrir o máximo possível, para não precisar interpolar os dados. Para que tudo isso é importante? Esse daqui não tem a ver com o Lenstar, mas esse daqui é uma fórmula sendo desenvolvida, uma fórmula de biometria, que a gente não conhece. É uma fórmula desenvolvida a partir da análise da espessura e formato, morfologia do cristalino humano. Será que a gente vai ter fórmulas que se baseiam num OCT? E aí eu não posso usar um biômetro normal, eu tenho que usar um biômetro que tenha um OCT para fazer uma análise da morfologia anterior e posterior do cristalino e não da córnea, para poder prever a posição dessa lente final? Então, isso já tá acontecendo. Quanto tempo eu tenho, Paulo? 13 minutos. 3 minutos. Então, a gente tem várias fórmulas, as mais modernas estão incorporadas já no iStar, incluindo aí Olsen, que é uma fórmula de Ray Tracing, Olsen Toric, Barrett, que todo mundo conhece, e tudo mais. As fórmulas tradicionais, tipo SRKT, já com correção de Koch-Wang, se você quiser, para comprimentos axiais e não precisar fazer a conta na mão. E aqui tem um caso de 2 casos que eu vou mostrar, de pós-refrativa, né? Um PRK feito há mais ou menos 25 anos, um caso que tem um pouquinho de haze, né? E olha só esse mapa. O que você achou desse tratamento miópico desse paciente? Sabe o que eu acho desse tratamento miópico? Eu acho que o mapa está errado. Eu acho que o tratamento pode estar bom, mas o mapa está errado. Eu vou mudar a escala desse mesmo paciente, e aí, quando eu mudo a escala, agora sim eu tenho alguma informação sobre esse tratamento de ablação que esse paciente teve. Ou seja, aqui é o olho, o mesmo olho, com 2 escalas, que você só normalizou a escala para poder ver melhor a zona de tratamento. Então, como toda máquina, como todo topógrafo, ele vai te dar a informação que você quer se você souber usar ele. O outro aspecto dele é que, além das medidas que ele faz, a gente vê aqui que ele tem uma córnea plana, e uma coisa que ele faz também mesmo que eu também esteja cansado naquele dia e não preste atenção, ele me avisa o seguinte, ele avisa assim, ó, a relação Gustrand está inferior ao esperado. O que é a relação Gustrand? É a relação entre a córnea anterior e posterior, que é de 82,2%, a relação de curvatura. Essa relação de curvatura entre a córnea anterior e posterior, primeiro, só faz um equipamento que enxerga a córnea posterior, como esse daqui, por exemplo. Segundo, quando essa relação está alterada, é provável que esse paciente tenha sido operado de cirurgia refrativa, que é a própria máquina, se você estiver cansado naquele dia, ela te avisa, esse paciente provavelmente foi operado de LASIK, ou PRK. Aqui, então, quando eu faço o cálculo biométrico, ele tem essa tela, e olha só que fantástico, ele automaticamente seleciona que é um caso de pós-refrativo, ou seja, você já vai ter a seleção de fórmulas que vão ser usadas para pós-refrativa, ele ajuda você nisso. E outra informação que ele tem é da córnea posterior. Tá? De novo, os outros equipamentos que enxergam córnea posterior, enxergam, mas através de dados numéricos. Eu não tenho um mapa da córnea posterior. Esse equipamento aqui, eu vou mostrar daqui a pouco, ele tem os dados numéricos e o mapa da córnea posterior, até o mapa de elevação.
as fórmulas que você pode usar para uma pós-refrativa, você escolhe, aquele dia você acordou com vontade de usar uma ou outra fórmula. Olha só que interessante, ele tem duas fórmulas de Barrett pós-refrativa, como vocês estão vendo aí. A Barrett Truquet. Do lado esquerdo eu usei a chamas, por exemplo, do lado direito eu usei a Barrett tórica, mas eu vou voltar aqui um pouco o slide, só para vocês verem que a Barrett, lá em cima, eu tenho duas opções. Uma em que eu uso a córnea posterior, todo mundo sabe que Barrett leva em consideração a córnea posterior. Eu posso levar em consideração a córnea posterior presumida pelo algoritmo Barrett, tá? Ou então, embaixo está escrito measured, que é a medida pelo equipamento. Então, eu não vou usar o algoritmo do Barrett, mas vou usar a informação de córnea posterior que o equipamento capturou. Então, ele te dá um mapa de orientação, e esse mapa é fantástico, porque ele é muito útil. Você vê as referências de vasos aí no limbo. Quando vocês olham, vocês estão olhando a lente, o 14 graus. Eu estou olhando os vasos. Porque muitos equipamentos tiram uma foto de baixa resolução da conjuntiva, e ao eu ter uma boa foto de resolução da conjuntiva, eu não preciso mais marcar com pêndulo esse olho. Eu só coloco o paciente deitado na cirurgia, pego o transferidor e falo assim, esse vaso, esse outro vaso, esse outro vaso, estão aqui eixo, então, referencialmente. E aí eu faço as marcações de eixo, sem precisar ter marcado o pêndulo com o paciente sentado. Um caso de pós-RK, que no iTrace a captura é bem ruim, como vocês podem ver, principalmente o olho esquerdo, o iTrace também, a Adaptive não vai ficar bravo comigo, porque eles representam o iTrace também, que é um equipamento fantástico. Eu tenho mais meia hora aqui, falou. Como a gente vê, a qualidade óptica desse sistema é tenebrosa, a curva de sensibilidade ao contraste dele está deprimida, né, por causa da cirurgia refrativa. No olho esquerdo, o iTrace não conseguiu nem capturar a qualidade óptica em MTF desse sistema óptico. Por quê? Porque aqui no caso do lado direito, que é o olho esquerdo, vocês veem que é uma córnea bastante alterada pelo RK. Ela é tão alterada que vocês veem que os círculos de captura concêntrica, os dois anéis de captura concêntrica da ceratometria, ficaram totalmente deformados. Então, esse é um caso típico de um caso bastante aberrado, pós-refrativa. Você tem as informações de aberrações, né? Tem toda a decomposição de Zernike, você tem mapas de elevação, como eu falei, e aí você meio que se diverte fazendo seus cálculos, vendo a córnea anterior. Vou acabar aqui já. E você faz o cálculo da Barrett, com a Barrett que você quiser, e você escolhe também as fórmulas que você quiser, e você tem fórmulas até demais aqui. Eu vou colocar o último slide para agradecer a minha equipe que coletou não só esses casos, mas vários outros. Muito obrigado. Obrigado, Milton. E, para finalizar, Sérgio, amigo crítico, falar sobre excelência em lente intraocular. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Paulo Schor. Boa tarde a todos. Obrigado, Wagner, pelo gentil convite. Vou falar alguma coisa do porquê que eu tenho usado, no último ano e meio, as lentes da Roya. A Roya entrou forte aqui no Brasil, a questão de 1 ano e meio. Algumas características que tem outras lentes, mas nela também tem. A esfericidade negativa, a gente sabe que é importante. À medida que nós vamos envelhecendo, o cristalino que tinha esfericidade negativa passa a ser positivo, isso diminui a qualidade visual, especialmente em pupilas de diâmetro maior. Então, ter um cristalino artificial com esfericidade negativa é sempre interessante, ela tem menos 0,18. Só que, além disso, a Roya trabalhou essa esfericidade da lente de uma forma um pouquinho diferente, né? Tem esse estudo que mostrou que a maioria das lentes descentra um pouquinho no pós-operatório, por mais que a gente posicione de forma centrada, e isso pode induzir um coma e pode induzir um pouco de alteração visual, né? E a média de descentração vista nesse trabalho é 0,4 milímetros. Então, no diâmetro interno central de 1,2 milímetros, o que a Roya fez? Ela trabalhou o coma, né, positivo e negativo, dentro e na periferia desse diâmetro de 1,2 milímetros, de forma que, quando ela descentre, implique menos na qualidade visual, tenha menos impacto esse coma provocado. Tem alguns trabalhos aqui demonstrando que parece que sim, que acaba interferindo menos na qualidade visual se essa lente, porventura, descentrar. Ela tem o filtro da luz azul, como outras plataformas. A Roya foi a primeira a desenvolver esse filtro em lentes intraoculares. É um filtro que não interfere no ciclo circadiano humano.
Isso é muito importante, né? É uma lente de acrílico hidrofóbico, que não forma glisterings. Aqui um exemplo de uma paciente que eu tive que explantar no passado uma restro com essa grande quantidade de vacúolos. Então é importante ter uma lente que não tenha glisterings. Ela tem um tratamento da superfície com ultravioleta e ozônio, o que diminui a incidência de opacidade de cápsula posterior. Então é uma lente que ela tem basicamente esses 3 trabalhos aqui, a borda quadrada, como na maioria das lentes. Ela é de acrílico hidrofóbico, o que parece diminuir um pouco a opacidade de cápsula também, além da grande vantagem de não opacificar, como as hidrofílicas, e esse tratamento da superfície com oxigênio, e isso faz com que diminua a opacidade de cápsula posterior. Então, são qualidades bastante interessantes. Em relação às LIOS trifocais que nós temos, essas são as que nós temos, a maioria nós temos no Brasil, né? Eu, particularmente, trabalho bastante com córnea, não gosto de acrílico hidrofílico, né? Porque o acrílico hidrofílico a gente sabe que pode opacificar, então eu prefiro sempre trabalhar com lentes de material hidrofóbico, e a G-Metric, que é a plataforma trifocal da Roya, é hidrofóbica, assim como a Panoptix, a Synergy e a Trio. E quais são as diferenças básicas em termos de pontos focais dessas lentes, né? A Panoptix ela tem uma distância focal um pouquinho mais longe, ou seja, o ponto de perto é 40 centímetros. E hoje a gente trabalha com celular e tablet, é menos de 40 centímetros. A Synergy é uma lente que é uma combinação de foco estendido com as MB, ela dá uma distância focal muito boa de perto, mas a visão de longe ela deixa um pouco a desejar em vários pacientes, né? A última eu não tenho experiência, e a G-Metric ela tem a vantagem de dar uma excelente acuidade visual para longe, e para perto a distância focal dela é 35 a 37 centímetros, é um pouco melhor do que a Panoptix. Na nossa experiência, realmente os pacientes têm ficado mais contentes com a visão de perto com a G-Metric. Então a minha preferência passou a ser realmente a G-Metric, por todas essas características. Nesse ano e meio eu tenho usado bastante e tem funcionado muito bem. E a Roya desenvolveu algo bastante interessante. Eu sempre gostei muito de combinar lentes, né? Porque nunca achei que a mesma plataforma servia bem para todas as distâncias. Então, eu sempre fiz o chamado mix and match. E a Roya desenvolveu um mix and match na mesma plataforma, né? Existe a G-Metric normal e a G-Metric chamada Plus. Qual é a diferença? Não é adição maior. A Plus, ela dá uma acuidade visual um pouquinho melhor para perto, pela maior divisão de energia para perto do que para longe na Plus. Não é uma adição maior, a adição é exatamente igual. Mas a G-Metric Plus, então, ela beneficia um pouco mais perto, né? Ela dá ao redor de 40% de luz para perto, ao passo que a G-Metric normal é 20%. Né? Então, se a gente colocar essa combinação, a Plus no olho não dominante, para beneficiar um pouquinho mais de perto, e a normal no olho dominante, eu vou ter um mix and match. Se bem que, antes de ter a Plus, eu colocava a G-Metric normal nos 2 olhos, os pacientes sempre ficaram bastante satisfeitos com a visão de perto. Mas essa é uma alternativa bastante interessante, então a gente tem isso aqui, né? Um olho, os 2 olhos bons para longe e para perto, mas a Plus beneficiando um pouquinho mais perto e a normal um pouquinho mais para longe. Então é uma característica bastante interessante. A G-Metric é uma lente trifocal difrativa, né? E como todas as lentes difrativas que dividem a luz, existe uma certa perda de energia luminosa, ela perde ao redor de 10%, não é uma perda muito grande, mas existe, isso aí o paciente tem que saber, a gente tem que orientar o paciente. Ela é uma lente de facílima utilização, toda a plataforma da Roya já vem preloaded, pré-montada, esse é o injetor, nós retiramos aquela partezinha que está segurando a lente, depois a gente tira do case, né, da caixinha, e injeta, né? No caso das monofocais nós giramos, a trifocal a gente pode ou girar ou injetar como se fosse uma seringa. E esse injetor ele entra muito facilmente por 2.2, a incisão que nós trabalhamos de rotina, a gente não tem que estar forçando, não tem que ampliar a incisão, não tem que trabalhar boca a boca, e ela, apesar de ser acrílico hidrofóbico, ela entra com uma suavidade muito grande, né? Então, ela se posiciona muito bem. E aqui você já vê que ela tem menos anéis do que as outras plataformas trifocais, como eu vou mostrar a seguir. Então, ela tem essa superfície que divide a luz difrativa dos 3.2 milímetros centrais, né? Só tem 8 anéis, ao invés de 15, 16 ou mais, como outras plataformas, e o anel bem interno central de 0,8 é para longe. E a periferia é uma superfície monofocal
refrativa. Isso, teoricamente, dá menos halos e glare, mas a gente sempre fala para os pacientes que todas as lentes trifocais elas podem dificultar um pouco o paciente para dirigir à noite. Então, aqui vocês veem a Synergy com 15 anéis, Panoptix 15 anéis, a Telisa 29 anéis, e aqui a Geometric tem os 8 anéis, né? E aqui, no final do procedimento, mostrando os 8 anéisinhos, é uma lente que centraliza muito bem. O injetor eu já tinha falado, mas eu vou passar de novo. Nós colocamos um viscoelástico, eu utilizo aqui a metilcelulose nesse orifício, e aí nós preenchemos toda aquela cavidade onde a lente se encontra. Todas as lentes da Roya são assim, a plataforma é facílima, a utilização nós retiramos então essa capinha, colocamos o êmbolo para frente, empurramos o êmbolo e tiramos todo esse sistema da caixinha, do case, e aí a gente empurra a lente até chegar próximo da ponta do injetor, obviamente, né? Então, não tem mistério, não tem como errar, né? Uma receita de bolo, isso é facílimo. E aí entra fácil por 2.2. Aqui eu já tinha colocado o vídeo, então não vou repetir. Aqui é um vídeo comparativo que eu fiz com vários injetores, só para vocês mostrar a facilidade. Esse é o Monarch, cartucho D de dado, que é para 2.2, e ele entra bem apertado, muitas vezes a gente tem que fazer um boca a boca, né? Aqui é da Rainer, vocês veem a dificuldade que a gente tem para implantar. Aqui já é da Zeiss, tudo por 2.2, e mesmo assim a gente tem que forçar bastante. Vocês veem a diferença em relação à pontinha do injetor da Roya. Então, aqui é da Johnson & Johnson, aqui é a Synergy, já entrou um pouquinho mais fácil. E aqui é a da Roya. Vocês veem que a pontinha é mais fininha, e não é só a ponta mais fina. Eles fizeram uma abertura, tem aquele Vzinho ali, parece um sulco, e esse acrílico, esse plástico, na verdade, quando entra na incisão, ele fecha um pouquinho, então entra com uma facilidade muito grande. E aí depois ele abre um pouquinho para a lente entrar. Então, é um injetor assim de facílima utilização e entra tranquilamente, muito fácil por essas incisões pequenas, de 2.2 ou 2.4. Elas têm na modalidade tórica, o que é muito importante. Aqui são as monofocais, que vão até T9, corrigem ao redor de 4 dioptrias de cilindro corneano. As trifocais têm tóricas também, felizmente, que é fundamental. A gente já tem o erro biométrico, como o Milton falou, né? E se sobrar astigmatismo, é pior ainda. Então, aqui a gente corrige até 2,5 dioptrias de cilindro no plano corneano, com uma Geometric tórica. E as lentes tóricas da Roya têm essa característica bastante interessante. A alça, ela não é lisa, ela é rugosa. E aqui eu vou mostrar nesse vídeo, rapidamente, essa rugosidade, que é justamente para dar um atrito maior da alça com a cápsula e diminuir o risco dela girar. Então, ela tem essa irregularidade, essa rugosa, tanto na superfície anterior e posterior, como lateral. Aqui eu vou dar um zoom um pouquinho maior, acho que vai dar para vocês verem que aquela área mais opaca, ali, mais fosca, é onde a alça é um pouquinho mais rugosa. Então, isso diminui o risco dessa lente rodar, né? Então, é bastante interessante. Isso tem em todas elas, né? Tanto na mono como nas trifocais. Faz parte da plataforma. Então, é bastante interessante. Então, aqui, de novo, uma Geometric, que é trifocal, tórica, sendo implantada. Ali eu já tinha feito a marcação. É facílimo de implantar, uma lente bastante suave, a centralização é muito boa, muito fácil, e depois a gente posiciona no meridiano que nós queremos, né? E realmente tem alguns estudos mostrando que ela roda pouco, né? Aqui é um trabalho mostrando que roda 1,5 graus, ou seja, uma rotação muito baixa. Aqui outros 2 trabalhos comparando com outras plataformas, mostrando que a rotação é menor. Aqui um trabalho mais recente, de 2021, como eu tenho 1 minuto, então eu vou acelerar um pouquinho, mas também outro trabalho mostrando que ela roda pouco, né? A Roya disponibiliza, como várias outras indústrias fabricantes, a calculadora online, que é para calcular o cilindro. Então, você pega da fórmula que você está acostumado a utilizar, como Barrett, por exemplo, o equivalente esférico, joga na calculadora da Roya online, né? Tem que sempre colocar o Abulafia aqui, né, o fator de regressão do Abulafia, e aí ela vai te dar 3 opções. Se você quer deixar próximo da himetropia, ou se você quer deixar um pouquinho de cilindro contrário à regra, por exemplo, e ele te diz onde é que você tem que implantar essa lente. Então, é uma calculadora de facílimo uso. Para finalizar, falar rapidamente da pequena experiência que nós temos com a Impress, porque a Impress recém foi lançada, que é a Monofocal Plus da Roya.
em que ela tem na parte central um tratamento em que muda o poder dióptrico daquela lente para tentar melhorar um pouquinho a visão intermediária. Ela não é EDOF, não é trifocal, não é multifocal, ela é monoplus, mas é bastante interessante para tentar ganhar um pouquinho de qualidade de visão na distância intermediária, né? O paciente tem que saber que ele vai precisar um óculos para perto. Existem 2 artigos que eu achei comparando a Impress com outras, né, aqui com a MV e com a iHands, e na minha experiência, que eu tenho experiência com essas outras 2 plataformas, a Impress ela entrega um pouco mais mesmo na visão intermediária, né? Aqui são os 4 primeiros pacientes que eu implantei, sem ser mini monovisão. Agora eu vou começar a fazer mini monovisão. Então, o target plano nos 2 olhos, e mesmo com target plano, vocês veem que os pacientes ficaram muito bem, entre 20, 20 e 25, entre J2 e J3 a 50 centímetros. Claro que esses 2 pacientes tinham astigmatismo contrário à regra, que ajuda bastante, isso beneficia bastante a gente, né? Tira um pouco a visão de longe, mas beneficia para perto. Mas mesmo os pacientes que ficaram plano, em ambos os olhos, eles ficaram bem. Então, eu estou bem impressionado com a Impress. Aqui é um exemplo da Impress, que é o mesmo sistema de implante, ela vem preloaded também, facílimo implantar. Então, é uma plataforma que eu acho bastante interessante, de acrílico hidrofóbico, não tem risco de opacificar, fácil utilização, e agora a gente tem essa monoplus que eu acho bastante interessante. Acho que fiquei nos 12 minutos. Obrigado. Ficou, Sé. Muito obrigado. E aí vamos passar, professor Magrão, pode vir aqui você, sua vez, ou William, venha para a gente fazer o sorteio das pessoas. Você pode conduzir, porque eu não tenho a mínima ideia como é que vai funcionar essa plataforma tecnológica, né, Magrão? É uma plataforma. Fazer o sorteio aqui. Biômetro, né? Vamos lá. Então, foram computados 187 cadastros. Só para a gente sortear aqui um número. Sorteado é o número... Pricewaterhouse está presente na casa. 177. Vamos ver aqui quem é o número 177. Não sei nem quem são os... A internet ajudando. Quer entregar o prêmio? Internet. Vitor Leonardo Prata. Número 177. Não é? Olha o Vitor aí. Parabéns da Latos Geometrics. Muito obrigado, obrigado Adapts, obrigado audiência. O congresso continua. Vamos lá, vamos entregar para ele. Paulo. Dr. Milton.